culto, Falando de Pentecostes. embora haja pessoas que praticamente cultuem as línguas estranhas, mas não há um culto às línguas estranhas. O que no meio pentecostal frequentemente acontece é que não existe culto quente sem línguas estranhas. Tá. Então o cara vai me ver pregar, eu prego, ensino o evangelho. Mas se eu não der uma rodada, uma zarolhada, e não ô glória, o Alexandre Ambris Cantoris, e lá, não teve fogo. Então, Não conclusão, aconteceu. na hora que eles estabeleceram que um dos sinais, ou o principal sinal da presença do Espírito Santo na vida de um indivíduo é o falar em línguas estranhas, em algaravias estáticas, eles ferraram a coisa toda. Aí começou o bagulho. Aí virou a merda que tá. A bagulhada começou a zoar. Agora, essa porcaria a gente viu na igreja de Corinto, como era uma droga lá em Corinto, e Paulo lutando contra aquilo. 1 aos Coríntios 12, 13, 14. A carta toda de 2 aos Coríntios, parem com isso. Venham para a sobriedade do evangelho. Porque a tendência pagã é gostar de zarolice, de histeria, de desmaio, de experiência paralela, de onda. O cara quer uma onda, quer que dê barato. Isso buscam os gentios, os pagãos, desde sempre. Todos os cultos pagãos da terra têm a experiência do transe, da perda da consciência, da indução ao desmaio, a hipnose, a evocação do inconsciente. Sim. Desde sempre a mesma coisa, de modo que o mundo nasceu pentecostal, no sentido do pentecostalismo, não da genuína experiência com o Espírito Santo. Aí não. É outra coisa. Outra conversa. História. Tá. Mas, quando você pensa no fenômeno pentecostal, o mundo é pentecostal. E Paulo foi a grande expressão do que é um indivíduo cheio do Espírito Santo, indo pelo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, sem cair em nenhum processo de alienação comunitária que faça com que a comunidade exista como um fim em si mesmo. Que foi o que aquele Pentecoste gerou. É em Paulo que eles aprendem o Pentecoste do caminho, o Pentecoste hebreu, o Pentecoste do processo, o Pentecoste do movimento. Enquanto leva, vai se derramando, vai se espalhando. Porque o que me salva é dar. Se eu paro de dar, eu me enfermo do que eu não dou. O evangelho guardado e não manifesto não te faz bem, te faz mal. Porque o evangelho é uma boa nova que começa a ter que fazer bem a mim, que o pratico. E se eu pratico, uma das práticas do evangelho é me colocar na relação com o mundo. Indo e vindo, fluxos e refluxos. Sem alienar. Sem alienar, senão eu adoeço. Dançou. E aí você tem, já no segundo século, um movimento chamado montanistas, é um movimento de montano, que foi o grande primeiro pentecostal da história da igreja. Esse cara? É, pentecostal e adventista, no sentido do advento, de profetizar quando Jesus iria voltar. Esse cara foi o primeiro. E que, em geral, isso é uma coisa que acontece com gente de linha pentecostalista. Porque dificilmente você vai ver um presbiteriano, um batista, um luterano, um católico ortodoxo marcando a volta de Jesus. Não. Quando você vir, saiba, o cara nasceu num berço pentecostal. Por quê? Porque ele acredita mais nas visões e revelações dele do que no que Jesus mesmo diz.
Ah, sim. Jesus aqui diz, olha, não procurem o dia, nem hora, nem isso, nem aquilo, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, eu não sei, para com isso. Vai e prega. Mas o cara lá no ambiente pentecostal diz, o Senhor me deu uma revelação. Aí ele cita o texto do Velho Testamento, Deus dizendo, porventura farei eu alguma coisa sem dizer primeiro aos meus profetas? Aí ele diz, eu sou profeta, então o Senhor não disse isso para ninguém, mas falou primeiro para mim e Jesus vai voltar e marca a data. Então tem que ter uma base fundada em visões, revelações, em pentecostalismo, para você projetar um adventismo do tipo, a volta, o advento de Jesus acontecerá no tempo tal, hora tal e dia tal. Então você só viu isso acontecer nos movimentos. Se não for movimento pentecostal, é movimento de alguma religião que trabalha com o transe e com a revelação no momento. Do contrário, isso não existe. Falou em línguas estranhas, o que nas Assembleias de Deus é uma condição sine qua non para dizer que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Exatamente. Tem que falar em língua, na Assembleia. O fato dele falar em língua aí já é caracteriza o tal do batismo, o segundo batismo da segunda bênção, ou do batismo de poder. Essas línguas, para ele, eram apenas uma expressão sem códigos para a alma, porque a racionalização de orar com códigos frequentemente deixa o nosso processo espiritual amarrado à catequese, ao falar certo para Deus, ao não cometer uma heresia doutrinária. Crente vai aprendendo a orar, ele vai fazendo discursos corretos, tanto de oratória como de doutrinação para Deus. Então, tanto mais quanto seja correta a doutrina dele, mais Deus vai ouvi-lo. É como um argumento numa corte. Você tem que trazer o argumento correto, com o embasamento certo, firmado nas leis e nos pressupostos, para fazer uma conclusão que o conselho, o beneplácito da vontade de Deus concorde com você. É assim que os crentes oram. A língua, o pressuposto original da língua, não é essa aí que não é língua estranha, é só condicionamento. Quando você obriga e diz que alguém, para ficar cheio de Deus, tem que falar em outras línguas, e num lugar onde todo mundo fala as mesmas línguas, que geralmente é a língua da mulher do pastor ou da profetisa mais poderosa da igreja, fica aquela coisa carnal, aquela repetição em sequência, que nem cumpre sequer o papel catártico da língua estranha original, que tinha esse papel catártico, como Paulo diz. Aquele que ora em outras línguas não ora a homens, mas ora somente a Deus, falando em mistérios, segundo a dimensão do indizível que habita o espírito dele, a mente dele. Era uma comunhão de natureza catártico-espiritual, para além dos códigos. Era um vazar transcendente. Mas virou carnalidade quando se transformou em cultura civilizatória pentecostal. Se o cara, para ser batizado no Espírito Santo, tem que falar em outras línguas, aí é um açougue de carnalidade, é um jabá só. Porque o Novo Testamento, Paulo diz, feche o seu quarto e ore. Você mesmo, diante de Deus, expresse o indizível, o inexprimível. A língua é para exprimir o inexprimível. O recurso espiritual e psicológico da língua é o recurso catártico de uma terapia espiritual. Sara você vomita e expressa o orgasmo, porque vai do vômito da dor ao orgasmo do prazer, a experiência particular da língua estranha. E que ela seja falada no ambiente interior, não é para homem, não é para demonstração, não é prêmio, não é validação.
Não é privilégio. Não é privilégio de ninguém, é para ser. Aliás, Paulo diz que é o menor de todos os dons, que é uma muletinha. Olha só. Paulo diz que preferia na igreja dizer só umas poucas palavras com racionalidade do que falar 10.000 línguas estranhas que ninguém entende. Como eu também, prefiro dizer uma frase em público do que ficar falando em línguas que não edifica ninguém, não produz raciocínio, sabedoria, discernimento, compreensão e decisão. Então é só seguir Paulo até o fim que está tudo certo, tá bom?